Olá, eu sou o Diego e vim aqui explicar sobre as geleiras. Mas o que é uma geleira? De forma simples, uma geleira é uma massa de gelo impura em movimento, ligada ao terreno e formada pelo saldo positivo. Mas o que isso tudo significa? Saldo positivo? Quais movimentos? Impurezas? Calma que eu já explico. Em ambientes mais gelados, seja em lugares de grandes altitudes, como em montanhas, ou latitudes próximas aos polos da Terra, conforme vai nevando e chovendo, os flocos de neve ou as gotas congeladas de água vão caindo sobre o solo. Com isso, iniciando um processo de acumulação, onde toda essa precipitação vai se acumulando. Essa acumulação é o início do processo de formação de uma geleira, onde a temperatura próxima ao solo tem que ser baixa o suficiente para não se ter o derretimento desse acúmulo. E conforme mais neve vai se acumulando e criando uma camada mais grossa, a pressão sobre a neve que está embaixo vai aumentando, o compactando e recristalizando em um corpo único de gelo e aprisionando dentro de si as bolhas de ar, como se fosse um soufflé, por exemplo, aquele chocolate bem gostoso. Para que isso seja possível, a quantidade de neve acumulada em um ano deve ser maior que a quantidade que é derretida nas estações quentes. Não é possível se formar uma geleira caso a neve acumulada no inverno se derreta no verão. Ou seja, para a formação de uma geleira, se precisa de um saldo positivo de neve ao decorrer do ano. Importante ressaltar, a formação das geleiras só se dá sobre o solo e sobre a terra, ela não ocorre no mar. Quando vemos um iceberg, por exemplo, é porque houve uma fragmentação de uma geleira e parte dela acabou indo ao oceano. Um iceberg já é outra coisa, por mais que possa vir de uma geleira. Outro fator importante para a compreensão das geleiras é a sua movimentação. Diferente dos cubinhos de gelo que temos em casa, o gelo glacial se comporta de maneira diferente, sendo mais plástico e maleável em suas partes mais próximas ao solo devido ao peso e à pressão exercidas nas partes superiores, fazendo que o deslize sobre o solo. As regularidades do solo também podem fazer a pressão variar, gerando um processo de derretimento e regelo constante. Devido a esse derretimento, o gelo se transforma em água e se infiltra entre as rochas e depois se recongela novamente, aprisionando dentro de si e conforme vai deslizando, as arrasta juntos consigo. Voltando ao início, aí estão as impurezas, tanto o ar mencionado anteriormente, como o exemplo do soufflé, quanto as rochas que ele vai pegando e absorvendo para si e arrastando consigo. Mas nem todas as geleiras são iguais. Dependendo de onde uma geleira se forma, ela possui classificações e características diferentes, como por exemplo as geleiras alpinas, que se formam nas cadeias montanhosas, como por exemplo nos Andes aqui perto dos nossos hermanos. Também temos as geleiras de Piemonte, que ao contrário das alpinas, elas se formam mais à base da montanha, que daí geralmente tem essa característica típica, que nem na imagem, que é tipo uma linguinha que vai saindo na base da montanha. Também temos as geleiras continentais, provavelmente as mais famosas devido ao continente antártico e à Groenlândia, a qual são imensas massas de gelos que cobrem quase, ou se não, o continente inteiro. Bem, espero que tenham gostado sobre a apresentação e aprendido sobre as geleiras. Essas aqui são as fontes utilizadas e da onde eu retirei as imagens que foram utilizadas no trabalho. Fiquem bem, um abraço e bom estudo!